Um bom exemplo de como utilizar os equalizadores é modelar a distância de frequência entre o bumbo da bateria e o baixo do sintetizador Subtractor. Estes instrumentos são duas fontes sonoras com frequências que normalmente se sobrepõem e às vezes podem se tornar indistinguíveis. Na seção EQ do canal 1, clique no botão EQ para ativar o equalizador. Agora, configure o nível EQ de Bass para 8. Isto adicionará uma sutil diferenciação a esta frequência baixa. No canal 4 do mixer, ative o EQ e configure o Bass para cerca de -48. Isto diferencia significativamente o bumbo do baixo. A equalização de Bass afeta todas as frequências abaixo de 80 Hz. A equalização de treble é semelhante, mas afeta as frequências mais altas, de 12 kHz para acima. Clique no módulo de compressão Comp01 Bassline Lean e selecione PEQ2 Parametric Equalizer no menu Create. Isto irá adicionar um equalizador entre o compressor e o canal de entrada 5 no mixer. Existem três configurações do PEQ2: a configuração de frequência, o botão Q e o botão de ajuste de ganho. O botão de ganho controla a quantidade de equalização adicionada ou subtraída de uma frequência. Aumentaremos o ganho para 32. Você verá a linha reta do EQ curvar-se para cima à medida que aumentamos o ganho. A configuração de frequência refere-se à frequência central da curva paramétrica Q. Configure a frequência central para 48. Você notará que a posição da curva mover-se-á para 300 Hz, na medida em que alteramos a configuração de frequência. O Q refere-se à largura do alcance das frequências com efeito, ao redor da frequência central. Diminuir o Q cria uma curva mais larga, o que é visualmente representado enquanto mudamos o Q para 18. O dispositivo PEQ2 possui duas configurações de equalização de curva diferentes, A e B. Ao clicarmos no botão ao lado da parte B, ativaremos a segunda configuração de curva. A segunda curva nos ajudará a isolar ainda mais o baixo, curvando ainda mais algumas frequências baixas do baixo. Você com certeza cometerá alguns erros antes de chegar às configurações ideais de curva, que se equilibrará com as configurações de curva A. Finalmente, chegamos a um ajuste de -48 para o ganho da parte B, um ajuste de 16 para a frequência B e uma configuração de 24 para o filtro Q da parte B. Em A, configuraremos 44 para a frequência, 40 para o ganho e 24 para o Q. Estas configurações conseguirão diferenciar o baixo do bumbo da bateria e enfatizarão as frequências baixas do baixo. Agora, a frequência do bumbo da bateria está no fundo da mixagem, com o baixo logo acima. Utilizar o equalizador para retificar estas frequências nos diversos dispositivos de som nos permitirá maior transparência à mixagem e dará também maior elasticidade aos elementos. Devemos primeiramente trabalhar nos instrumentos que mais atuam na música, tipicamente a bateria, a percussão e o baixo. Quando os outros elementos como pads e samples forem adicionados à mixagem, primeiramente deveremos ajustar seus níveis para equilibrá-los na mixagem sem a necessidade de equalizá-los. No entanto, se não conseguirmos equilibrar os níveis utilizando somente este processo, deveremos então lançar mão da equalização para modelar as frequências de cada fonte sonora.